Senhor, Ele vai colocar. Ele vai falar sobre a verdadeira religião. E aí a gente pensa que religião é o quê? Então olhe para mim. A palavra religião, eu queria que a Jéssica pudesse ficar aqui, Jéssica, só para poder colocar nos versículos. Hoje nós tivemos o desfalque também, o André também está, tem umas gripais, está todo mundo bem baqueado. Então hoje a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, calma, porque nós estamos vivendo realmente dias complicados. Ele fala que a verdadeira religião, então quando a gente fala de religião, a gente já coloca na nossa cabeça a primeira coisa. A primeira coisa que a gente coloca na cabeça é que religião vem da palavra do latim religare, que quer dizer religar o homem com Deus. E aí a primeira coisa que a gente vem é nome de igreja. Que religião que você é? Eu sou da Quadrangular. Que religião que você é? Eu sou da Batista. Que religião que você é? Eu sou da Metodista. Ah, que religião que você é? Eu sou da Católica. Que religião que você é? Eu sou judeu. Que religião que você é? Eu sou muçulmano. E assim vai. Só que ele não está falando de essa religião, até porque essa religião é uma furada. A religião que fala sobre protestante, evangélico, cristão, católico, muçulmano, isso é um monte de estrume, porque isso tem afastado os homens. Lembrando que por causa da religião, Osama Bin Laden pegou 2 aviões e colocou no World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Por causa da religião, na Olimpíada de 76 em Munique, foi Munique? 72, perdão. Em Munique, o grupo palestino da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, a antiga OLP, invadiu a concentração, a Vila Olímpica, e ali naquele caso sequestrou atletas judeus. Houve morte em 72, Fernando. Por causa de religião há essa confusão toda. Mas se ele não está falando dessa religião, qual que religião aqui é? Ah, então nós entramos na cabeça que a religião é o que nós estamos fazendo aqui agora. O culto, o louvor a Deus, a dança, está pregando o evangelho, pregando a palavra, está aqui com os diáconos, todo mundo trabalhando. A gente pensa que a religião é essa, mas também não é essa religião que ele está falando. Não é essa religião que ele está falando. Por quê? Porque no dia do juízo final, o que vai ser cobrado para você não é a igreja que você frequenta, não é a religião que você professa, e não é quantas vezes você tocou na igreja ou deixou de tocar. O que vai ser cobrado para você é se você cuidou da agenda de Deus, se você cuidou do que Deus mandou você fazer. Não que dançar não seja interessante, não que tocar não seja bacana, não que estar na igreja, trabalhando no teatro, na tecnologia, ou em qualquer situação, não seja algo importante. Sim, é legal, é bacana. Ah, eu sou o tesoureiro, eu sou o diácono, eu sou o secretário, eu sou o pastor, eu sou o vice-pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não que isso não deixe de ser importante. Isso é relevante, isso aí é importante para a organização da igreja. Mas a prioridade de Deus não é essa. Nós estamos desviando o nosso foco em outras coisas e estamos deixando aquilo que é essencial. Porque no verão tem muita gente deixando de curtir o melhor dessa praia. Ô Jéssica, ajuda aqui. Curtir o melhor do verão, curtir o melhor da vida pode dar, porque nós estamos de luto, porque uma mãe não olhou para o seu filho, porque um filho não cuidou da sua mãe. Eu estava passando esses dias numa correria, acordando muito cedo, a gente está morando ainda lá, você sabe, e a gente está vindo aqui porque o Daniel mudou da escola, foi para uma outra escola, a gente está agora
Deus abriu as portas, e agora a gente está voltando, e a gente está indo e tal. E esses dias eu estava muito cedo, eu fui muito cedo, voltei. E quando eu chego próximo da minha casa, ali próximo, eu vejo um rapaz com uma menininha. Na semana que eu vou pregar sobre isso. O cara de bicicleta, ali próximo ali da antiga Transpenha, já chegando no bairro que eu moro. E de repente, na reta ali, ninguém ali perto da UVV, perto do fórum, ninguém ali. Eu passo e daqui a pouquinho vejo, e eu paro o carro, dou marcha ré, saio do carro e falo: você está fazendo o que com essa menina? Essa menina é o que sua? Não, é que essa menina é o que sua? Eu não poderia ir embora e ver que aquela menina poderia ser estuprada por aquele cara. É claro que ele não era nada dela. É evidente que não era nada dela. Aí eu te pergunto: cadê o pai? Cadê a mãe? 7h da manhã, o que aquela criança está fazendo ali na rua? Vocês não têm noção das barbaridades que estão lá fora. É o mais interessante que eu vejo. São algumas coisas que chamam a minha atenção, que a igreja do Senhor Jesus, ela passa desapercebido. Então, que religião é essa? Coloca para mim, Jéssica, Tiago 1:27. Que religião é essa? A religião pura e imaculada não é isso que nós estamos fazendo aqui. Religião, treskeia, no grego, quer dizer serviço e a santidade. Isso é que Deus vai cobrar de você no dia do juízo final. É se você cuidou dos órfãos e das viúvas. Isso é que Deus vai cobrar de você no dia do juízo final. Olha como as viúvas e os órfãos estão na agenda de Deus. No Salmo 68, verso de número 5. No Salmo 68, verso de número 5. A Bíblia fala: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Vocês não fiquem preocupados. O que vai, eu estou falando isso com temor e tremor no meu coração, sem nenhuma raiva, sem nenhum ódio, sem nenhum espírito de vingança. O que vai acontecer com essa humanidade no dia do juízo, por eles terem matado milhares de velhos e velhas e de crianças agora, se isso está sendo manipulado, se esse vírus é manipulado ou não, eu espero que eles tenham uma boa desculpa para dar para Deus. Quando eu entro na igreja e vejo que a igreja se preocupa mais com isso aqui do que com isso aqui, eu vejo que nós não entendemos o Evangelho. Porque eles que estão lá fora, os irmãos católicos, os irmãos fraternos espíritas, eles se preocupam mais com os órfãos e com as viúvas. A maioria dos orfanatos e também dos asilos são administrados por católicos e por espíritas. E a igreja evangélica se preocupa mais com isso. Não que isso não seja importante, não que cantar não seja importante, mas quando você chegar no céu, todos vocês, não é só quem canta e quem toca e quem prega, quem deixa de pregar, são todos vocês. Vocês passarão por dia, porque vocês não pensam em vocês, que vocês vão chegar lá e vão entrar numa boa na Nova Jerusalém, agora é festa, que não sei o que. Todos vocês vão passar. Agora, olha só o que diz em Zacarias capítulo 7, versículo de número 10. Em todo momento, você que está em casa, os órfãos e as viúvas são prioridade de Deus. Não oprimais a viúva, e nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração o mal
contra o seu irmão. Olha o que está escrito em Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 6, no versículo 6 e no versículo 8. Miqueias 6 ao 8. Com quem me apresentarei diante do Senhor e prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos e bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Olha o versículo 8. Ele te declarou a homens o que é bom, e o que é que o Senhor requer de ti, senão que você pratique a justiça, e ames a benevolência, e ande humildemente perante com o teu Deus. Nós temos que voltar a praticar a justiça. Que justiça é essa? Pergunto a vocês. Está em Mateus capítulo 6. Abra, por favor, Mateus capítulo 6. Quando Jesus vai falar do Sermão da Montanha sobre as obras de Tzedakah, as obras de justiça. São 3 elas. Por que essa... Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o mal do século? Vocês sabem? Qual é o mal do século de doença? Depressão? Tem certeza? Depressão ou ansiedade? Quem é mais? Quem é que está afetando mais? Depressão ou ansiedade? Ansiedade, porque depressão vem da ansiedade. Aí esses dias o Fernandinho, grande cantor Fernandinho, foi lá foi na rede social falar que a ansiedade é um pecado. Primeiro que o Fernandinho descobriu a pólvora. Fernandinho, você descobriu a pólvora, irmão. É claro que é pecado. Segundo, que tem um monte de doido, abelhudo, que está falando que você está doido. Não, você não está doido, Fernandinho. Você está certinho. Você está certinho, Fernandinho. Você está certinho. Ansiedade não é doença. Ansiedade, quem tem falado isso aqui há um tempão, é pecado, porque você deixa de confiar em Deus. E ele falou bem assim: eu vou tratar agora no Sermão da Montanha sobre ansiedade. E como é que você transforma isso? A ansiedade, quando você não pratica a obra da justiça, quando você se preocupa mais com o ativismo religioso do que propriamente você praticar a justiça. E ele falou: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para que, serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás no céu. Então ele vai listar as 3 obras de tzedakah, de justiça. Quais são? Em primeiro lugar, olhe para cá: o dinheiro que você entrega na igreja, o dinheiro que você ajuda as pessoas. Ele diz assim: se a sua mão direita está entregando, a esquerda não precisa saber. Ele está falando sobre as obras de justiça, de tzedakah. Você quer dar uma oferta para a igreja? Ninguém precisa saber. Você vai lá, pega um envelope, coloca. A gente só pede uma ressalva. A gente só pede para você colocar o dinheiro, o nome do dízimo, por causa da Receita Federal. Claro, por causa dos picaretas, todo mundo leva problema. Porque quem não declara, quem rouba aí da igreja, esses charlatões, por causa deles, todo mundo leva. Mas se você também não quiser colocar seu nome, é problema seu. Olha só o que ele está dizendo: vocês estão entregando dinheiro, mas vocês estão se mostrando para todo mundo: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso. Vocês querem holofotes. Sabe qual a outra obra de justiça? Ele está falando sobre oração. Então ele disse assim: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, vai em oculto, porque muita gente se afastou da casa do Pai. Principalmente nessa pandemia, Sandra. Principalmente nessa pandemia, Andresa. Porque as pessoas não adoram a Deus no seu quarto, Érica Souza. Elas só querem adorar a Deus dentro da igreja. Pastor, você fala em línguas estranhas?
Falo. Mas pastor, por que você não incentiva as pessoas a falar em línguas estranhas? Não, vocês não têm que falar em línguas estranhas na igreja, tem que falar dentro do seu quarto. Porque se vocês só querem falar língua estranha dentro da igreja ou no monte, é porque vocês querem se mostrar. É porque vocês querem mostrar que vocês são mais espirituais. Vocês podem falar língua estranha na igreja, baixinho para vocês, sem fazer confusão no culto, que a igreja é um lugar de ordem e decência. Amém ou não amém, gente? Mas vocês não podem mostrar para as pessoas que você é mais espiritual que os outros. Indo nas esquinas, orando, levantando a mão, para dizer que ele está condenando isso aqui. É o que Jesus está falando, não sou eu não. Qual é a terceira obra de justiça? É o jejum. Jejum hoje você sabe para que serve, né? Para fazer barganha com Deus e colocar Deus contra a parede. Estou jejuando, então Deus tem que resolver meu problema. O jejum deixou de ser algo para você se aproximar de Deus, para Deus ou cumprir o que você está querendo. É falar para todo mundo assim: ei! Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com a nossa palavra. Porque nós estamos fazendo as coisas apenas por fazer. As pessoas estão querendo mais preocupadas em fazer espetáculo do que ir para fora, cuidar de gente que precisa da gente. Então ele termina esse capítulo dizendo assim, lá no versículo 33, Jéssica: esse versículo é tão famoso, mas as pessoas não conseguem entender. Buscai primeiro o reino, vamos lá, o reino e a sua, olha aqui, busque primeiro o reino. O que é o reino de Deus? Está no seu coração, não é a igreja do Evangelho Quadrangular. O reino de Deus é você tratar bem as pessoas, é você ir na fila do pão, a mulher te deu troco a mais, você devolve, você está praticando o reino, você é honesto. Eu posso ouvir um amém? Sim ou não? É você endireitar suas veredas, é ter metanoia, é buscar o Senhor, é estar lá no seu quarto, é vir para a igreja, é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor, é parar de falar da vida dos outros, é parar de ter ódio da vida dos outros, é parar de ter mágoa, é liberar perdão. E a sua justiça, que justiça é essa? É continuar dando dízimo e oferta, mas com um propósito diferente. É continuar orando, mas com um propósito diferente. Porque pode vir qualquer pandemia, Covid, pode vir. O povo do Querol vai ficar firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o pastor não vai ficar preocupado se você vai passar um vento. Lembra que eu falei na aula passada do Talmidim? Espero que você venha na aula do Talmidim. Quando pega aqui a pá com o trigo e com o joio e joga para o alto, o joio vai embora rápido, porque não tem nada. Porque não tem nada. O trigo cai, porque ele tem essência. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente porque no dia do juízo final, Deus vai cobrar de cada um de nós. Então abra, por favor, em Mateus capítulo 25, verso de número 31. Mateus capítulo 25. Verso de número 31. Para que dízimo na igreja? Deus está... Eu não vou falar ainda o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, porque eu quero primeiro uma etapa e depois começar outra. Mas Deus me direcionou muitas coisas, porque o que a gente está fazendo eu acho que não está agradando muito ao Senhor. Essa vida sua de só vir na igreja no domingo e mais nada, eu acho que não está agradando ao Senhor. Essa vida sua de domingo a domingo e durante a semana você não faz nada, eu acho que Deus não está se agradando. E eu não estou falando de cantar, de tocar ou de pregar, eu estou falando de você fazer a verdadeira religião que Deus quer de você. Então aqui nós estamos no dia do juízo final. Veja bem, se tem 3 doutrinas
odiadas são predestinação, juízo final e inferno. Falar de inferno é complicado dentro da igreja. Falar de juízo final, então, piorou. Falar de predestinação, esse negócio de predestinação, piorou. Imagina essas 3 teologias, tudo juntas. E essa parábola que o Senhor Jesus deixa para nós, no final do que vai acontecer no mundo, olha o que ele diz: quando, pois, vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Isso é o juízo final. Isso aqui é que você precisa ficar atento. É isso que você, como homem, como mulher, como servo de Deus, tem que ficar atento ao que vai acontecer. E aí no versículo 32 ele continua dizendo: e diante dele serão reunidas todas as igrejas, todas as pessoas, todas as religiões. E lá não vai ter quadrangular, não vai ter batista, não vai ter maranata, não vai ter muçulmano, não vai ter batista, não vai ter assembleiano, não vai ter esse negócio, não vai ter. Ninguém vai ser tratado com, ei, olha para cá, ninguém vai ser tratado especial. O pastor, apóstolo, semideus, deuses e não sei o que você pode imaginar, não vai ser tratado com prioridade, não vai ter isso lá. E ele vai falar o seguinte: olha, vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. É assim, em Israel e países da América Latina, principalmente o Brasil, as ovelhas e os bodes pastam juntos. Nos Estados Unidos é diferente. Lá existe um campo para a vaca, lá existe um campo para a ovelha e lá existe um campo para os bodes. Mas aqui no Brasil e lá em Israel, lá é tudo junto. E aí, no final do dia, olhe para cá, no final do dia, o pastor tem que chegar e tem que separar ovelha de bode. Porque senão dá problema. Então olha o que vai acontecer. Ele vai separar ovelha de bode. Ele está dizendo assim: as ovelhas eu coloco à minha direita, os bodes à minha esquerda. Não quero aqui nenhuma piadinha com negócio de política. Não quero nenhuma piadinha com o negócio de política. Ele não está falando de política aqui. E aí no versículo 33, vai colocar. Versículo 34, olha só o que está acontecendo. Então dirá o rei. Quem é? Quem é? Não, fala aí. Quem dirá o quê? O rei. Fala comigo, o rei. Quem é o rei? É Jesus que é o rei. Interessante, olha para cá, notinha de rodapé. É a única vez no livro de Mateus que ele se considera rei, que ele fala que ele é o rei. É a única vez. Então ele vai continuar. Vai dizer para quem esteve à sua direita. Para aquelas pessoas que vêm para a igreja com outro propósito, que se banharam com o sangue de Jesus com outro propósito, que se converteram, foram cheios do Espírito Santo, que desenvolveram, Diego, o fruto do Espírito, que buscaram o Senhor, se converteram, porque quem se converte gera fruto de arrependimento. Quem se converte gera fruto. A salvação, ela é de graça, mas quem é salvo faz mais. Não precisa pedir nada. Você que está me ouvindo, você não precisa de técnica neurolinguística. Eu jamais vou usar técnicas neurolinguísticas, apesar que já fiz cursos, apesar que já fiz um monte de coisa. Eu nunca vou usar esse tipo de coisa para convencer você a ser dizimista da igreja, a falar meia dúzia de palavras bonitas para poder convencer você, ou fazer barganha com Deus por causa disso ou daquilo. Olhe para cá. Eu quero falar onde que você vai estar no dia do juízo final. Aí, gente, isso vai acontecer.
pensando que isso não vai acontecer? Isso vai acontecer. Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro inglês que derrotou Hitler, certa vez ele disse, os pregadores da Inglaterra deixaram de pregar sobre o céu e estão pregando sobre a vida na terra, e é por isso que a religião está decadente. Se você não se atentar a isso, olha aqui, ele está dizendo, boas-vindas para todos vocês. Você já recebeu uma boa-vinda hoje? Sim ou não? Você já recebeu um bom dia de alguém? Sim ou não? Você já recebeu um abraço? Eu abracei pessoas que eu não via há muito tempo. Olha aqui, ei, deixa eu falar com você, olhe para cá. Ele vai te recepcionar. Fala para quem está do seu lado, Jesus vai recepcionar você. Fala você que está aí, ó, você que está nos Estados Unidos, você que está em qualquer lugar, fala assim, ó, ei, em nome de Jesus, você vai ser recepcionado por Jesus. Ele vai falar bem assim, vinde, benditos de meu papai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Você não está entendendo? Você foi salvo antes da fundação do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Adão pecou, Deus já tinha um plano preparado. O plano era Jesus, e Ele preparou o reino para você antes da fundação do mundo. Então Ele vai continuar dizendo assim, que é o que nós vamos saber hoje, versículo 35. Porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu era forasteiro, eu era estrangeiro, mas você me acolheu. Falando sobre isso aqui, eu quero dar um testemunho do Arão. A gente estava no luau ontem lá na praia, e o Arão chegou, ele foi convidado pelo pastor Edson. Ele chegou lá, o pastor Edson não pôde ir. Ele chegou lá, e no final do luau, o Arão virou para mim e falou assim, pastor, eu fiquei meio sem graça de chegar, não conheço ninguém, não sabia que igreja que era, cheguei ali de meio de supetão, mas vocês me acolheram tão bem. Foi ou não foi, Arão? Eu estou em paz, ele está aqui hoje. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele, aleluia. Que bom. É tão legal você chegar numa igreja, né? Quem já entrou numa igreja que você entrou mudo e saiu calado, ninguém falou com você, ninguém quer saber quem você é. Alguém já aconteceu essa experiência com você? Não precisa falar o nome do lugar, mas já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo também. E é chato. E ele está dizendo assim, você era estranho, mas alguém te acolheu. Você acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Eu adoeci, você foi me visitar. Eu estava na prisão e você foi me ver. Eu não quero que vocês parem de trabalhar aqui na igreja, não é isso que eu estou falando. Acho que vocês são bem grandinhos para entender. O que eu estou falando é que vocês precisam se atentar à verdadeira religião, que hoje está perdida. Eu também não quero dizer que a igreja aqui é assistência social, não é isso não. A igreja aqui não tem que ficar, a igreja não é obrigada a fazer nada por ninguém, porque essa não é a função da igreja. A função do Estado, de fazer uma casa, de colocar uma escola, isso é função do Estado. Mas é compromisso nosso de fazer muito mais pelas pessoas. Imagine a Paula trabalhando num posto de saúde, tratando as pessoas com ignorância, pegando os braços das crianças e não tendo carinho pelas crianças, Paulo. Que tipo de crente você é? Imagine você estar recepcionando as pessoas, por mais que as pessoas sejam ignorantes, complicadas, você não é assim. Você tem que entender que você é isso aqui, ó.
Você é essa ovelha que vai ficar ao lado do Pai, à direita. E aí, olha só que legal, eles perguntam, as pessoas vão perguntar, eu e você nós vamos perguntar para Jesus. Aí ele vai perguntar assim: mas quando é os justos? Quem é justo aqui, levante a sua mão. Lembra que eu falei? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome? Quando nós te vimos com sede? Quando foi que nós acolhemos o Senhor? Quando foi que nós colocamos roupa no Senhor? Quando foi que nós cuidamos do Senhor? Não era o Senhor? Aí ele vai responder no versículo 40. Em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. O que eu aprendo com essa palavra, Jorginho? O que eu aprendo, pastor Rafael, com essa palavra? Cuidar de órfãos e viúvas. Para uma mãe que não prestou atenção. Ontem nós fomos um pouquinho na praia, paramos um pouquinho lá, estava tudo lotado, fomos para um lugar mais tranquilo, ficamos em Taparica. Cara, não consegui ficar, eu nem a minha esposa ficamos ficando, porque o Davi estava na água, os meninos estavam na água, tomando banho. Como é que a gente fica em paz? A gente se sacrifica por causa deles. A gente se sacrifica por causa dos nossos pequeninos. Eu não vou nem entrar na onda aqui, eu não vou nem entrar aqui também com os cachorros, com os animais, porque eu estou vendo tanta gente maltratar animal. Tanta gente que vai pagar caro por isso. Mas eu estou falando aqui da imagem e semelhança de Deus, dos nossos vovôs e das nossas vovós. Quantas pessoas, tem gente do seu lado lá, que às vezes está precisando conversar. E você passa todo dia, você não está nem aí com nada. Você é fera, você é monstro na matemática, você é inteligente pra caramba. Você poderia ajudar uma criança. Você é bom no jiu-jitsu, você é bom na arte marcial. Você poderia vir aqui, você não ajuda ninguém. Você só está preocupado com dinheiro. Você só está preocupado em fazer bonito, espetáculo. Você quer aplauso das pessoas. Chegaram para mim e falaram bem assim. Bom, enfim, o que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, olhe para cá. A nossa ajuda, Ele pediu para a gente fazer alguma coisa, só nas coisas simples. Olhe para cá, você que está em casa. Você lê o texto aqui, versículo 38, coloca de novo para mim, 37. Olha aqui, tem alguma coisa mirabolante aqui, Vinícius? Ele está pedindo para você dar, o seu carro para a igreja? Ele está esperando você ser milionário para você fazer alguma coisa? Hein, Sandra? Ele está pedindo isso? Hein, pastor Edson? Hein, Wilson? Ele está falando assim: eu vou esperar você ser milionário para você ajudar as pessoas. Ele está falando de coisas simples. Ele está falando de coisas simples. E por isso que ele deixou a igreja. E é por isso que existe dízimo e oferta. Cara, eu vou ajudar, porque a igreja aberta vai ser uma potência. Eu estou falando de igreja que realmente quer isso. Vanderlei, eu não estou falando, esquece quem está aí na teologia da prosperidade. Esses caras não querem saber de nada. Eu estou falando de coisas simples, de levantar da cadeira e dar lugar para a senhora sentar.
de falar para o seu filho: obedeça ao professor. Eu estou falando de coisas simples, de tratar o ser humano como ser humano e não como lixo. Aonde você quer estar? Porque você acha que só porque você aceitou Jesus e está tudo muito bem? Você tem tempo para tudo, você tem tempo para a praia. Você tem tempo para a praia. Não adianta você querer exigir da igreja uma coisa que você não vive. Não adianta você querer exigir das pessoas uma coisa que você não está vivendo. Aqui, ele está dizendo assim. Ele está dizendo assim: a cadeira foi colocada ali e está obstruindo a passagem. Ele está dizendo assim: eu estou pedindo para você uma coisa simples. Qualquer um pode pegar essa cadeira e pode tirar do caminho. Ele está dizendo assim: qualquer um pode acordar uma vez no ano, vir para cá, para ajudar a entregar brinquedo para a criança. Ele está dizendo assim: qualquer um pode pegar a criança que está do lado aí seu, que tá, às vezes o pai está cansado, e você está aqui, agora eu vou te revezar contigo, porque você vai ter que ouvir a palavra. Ele está dizendo que cada um de nós podemos fazer alguma coisa simples para o reino de Deus, porque são essas coisas simples que vai fazer diferença na sua vida. Há 2 domingos atrás, nós saímos daqui, eu e minha família, paramos na pizzaria, vamos comer uma pizza. Chegou um rapaz, pediu para comer. Estava com fome. Minha esposa foi, queria dar um prato para ele, mas o cara trouxe, já fiquei meio bronqueado. O cara trouxe um guardanapo, colocamos a pizza, colocamos um copo de refrigerante, entregamos para ele. Aí ele falou: eu vou sair daqui. Não, senta aqui, cara. Come com a gente. Come aqui. Você não é bicho não, rapaz. Come a pizza primeiro, depois... Ele estava com um colchão. Come a pizza primeiro, depois você vai embora. Se alguém brigar com você, eu falei com ele: se alguém brigar com você, vai brigar comigo. Come a pizza, cara. Abrir mão de um pedaço para dar para ele. Quantas pizzas eu posso comer? Quantas pizzas eu posso comer durante o ano? Eu abri mão de um pedaço para dar para ele. No final ele levantou: obrigado, foi embora. É isso que ele está falando. Ele está falando de um pedaço de pizza. Ele está falando de um cobertor. Ele está falando de você visitar alguém que está doente. Nessa época de Covid, então, meu Deus do céu, agora tudo bem, que agora deu uma... Agora as pessoas estão até mais mobilizadas, também ninguém respeita mais nada também. Mas no início, poxa vida, a gente ia na casa das pessoas, falar assim: ó, eu estou aqui, eu vou lá no supermercado para você. É isso, Heloísa, é isso que é igreja. Igreja é isso, é fazer as coisas simples, porque Deus está pedindo para a gente fazer coisas simples. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus, levante a sua mão. São coisas simples que Deus quer que você faça. 1:27, não precisa colocar não. Ei, Tiago 1:27, a verdadeira religião é esta: que vá visitar. A palavra visitar aqui, ele está dizendo que vai assistir, que vai cuidar, que vai manter, que vai sustentar, que vai falar bem assim: a igreja tem dinheiro para comprar cesta básica, para comprar remédio, para pagar a conta de luz de quem está desempregado.
de comprar roupa para quem não tem. Segundo propósito, segunda lição que eu aprendo desse texto é a seguinte: que a nossa ajuda tem que ser desinteressada. Fala para quem está do seu lado: a sua ajuda tem que ser desinteressada. Vocês repararam? Vocês repararam? Versículo 38, coloca para mim, versículo 38. Aqui, aí mesmo, aí, versículo 37, perdão. Aqui, olha só a pergunta deles: quando é que nós te vimos assim? Eles foram pegos de surpresas. Os outros que foram para a esquerda: mas quando é que nós te vimos assim? Porque se fosse o Senhor, a gente teria feito alguma coisa. Aí é que está o problema. Você só vai fazer porque é Jesus? Aí é que está o problema. Sempre quer alguma coisa em troca. Olha para cá, gente. O ambiente de igreja virou um ambiente de comércio. Você dá querendo alguma coisa em troca. Deixou de ser um ambiente de graça. Eu não estou falando aqui, gente, de ficar apoiando vagabundo, não. Preguiçoso, que acorda meio-dia. Não estou falando disso, não. Estou falando disso, não. Gente que fala demais, que mete os pés pelas mãos. Gente que não aprende. Não estou falando disso. Não estou falando disso, porque tem pessoas assim que Jesus passou direto. Não deu nem papo, pastor Edson. Foi embora e acabou. Não deu nem ideia, não. Eu estou falando é de ajudar quem tem interesse. Me perguntaram: por que vocês entregam um presente lá do outro lado que não tem nada a ver com a igreja? Nós nunca talvez teremos essas pessoas aqui dentro da igreja. Sim ou não, gente? Nunca, não vai ter nunca. Só se a gente abrir uma igreja lá. Não, a gente nunca vai encontrar. Ou essa pessoa pode passar, encontrar a igreja e entrar. Porque nós não estamos interessados em entregar brinquedo lá, visando algo. É por isso que eu estou fazendo lá. Pelo 5º ano consecutivo, é por isso que a gente entrega lá. Chegou um cara aqui na quarta-feira, mora em Morada da Barra, veio a pé, passando por aqui, acabou o estudo, ele falou: eu não tenho nada para comer na minha casa. Eu falei assim: amigo, infelizmente eu estou de carro, a cesta está na Kombi, eu não tenho condições de entregar nada para você agora. Mas vamos fazer o seguinte. Estava eu e o pastor Natanaide. Amanhã você pode vir aqui, porque eu vou estar na igreja o dia inteiro, e eu vou te esperar aqui o dia inteiro, e eu vou te dar uma cesta, porque vai estar na Kombi. Eu vou estar de Kombi, você vai estar aqui. Irmãos, deu 10 horas da manhã, eu estava aqui fazendo a questão da obra, correndo atrás da questão das janelas, aquela coisa toda, esperando para buscar o Daniel, tal. Ele bateu, eu falei: ô pastor, Rony, o nome dele. Eu falei: Rony, que legal, você veio. Ô pastor, eu preciso muito. Beleza. Peguei, dei uma cesta, dei para ele. Você vai fazer isso? Como é que você vai fazer agora? Eu vou ter que ir, Falei: você vai fazer como? Não, eu vou para Morada da Barra, ponto final de Morada da Barra, a pé. Eu falei: não, entra aí na Kombi que eu vou te levar. Ele entra na Kombi. Lá vamos nós. Final de Morada da Barra. Quando chegou lá no ponto final de Morada da Barra, eu falei: ó, tá vendo aquela igreja ali? Ali é uma igreja quadrangular. Aquele pastor lá é meu filho na fé. Pode chegar para ele lá, procura aquele pastor Tele, que ele vai dar atenção para você. E se você precisar de alguma coisa, você pode falar com ele para entrar em contato comigo, que eu vou mandar sempre uma cestinha para você, se Deus assim permitir. Ô pastor, muito obrigado. Eu estava com dinheiro no bolso, que eu tinha comprado material, sobrou, acho que tinha uns 40, 50 reais no bolso. O Espírito Santo falou na hora: dá tudo para ele. Eu tirei o dinheiro, peguei na mão dele. Falei: Rony, isso aqui é para você fazer alguma coisa. Ele começou a chorar, ele falou assim: é que eu estou para ver um serviço de pedreiro. Lá no centro de Vila Velha eu teria que ir a pé. Aí eu falei: não, você não vai mais a pé. Ele começou a chorar. Com o pé todo arrebentado, porque andando para lá e para cá, pastor Rafael. Peguei e fui embora. Fui embora.
Fui lá assinar o negócio lá da escola do Daniel, a bolsa que ele ganhou. O material didático, R$1.500. Eu parei assim, eu falei, meu Deus do céu, cara. Só o material didático. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito bom. Quando a gente ajuda desinteressado, Deus, Ele abre as portas para nós. Quando você entregar a oferta nesse altar, entrega o dízimo sem ficar fazendo barganha com Deus. Eu estou há 15 anos falando a mesma coisa e vou repetir por mais 30 anos, se for possível. Entregue o dízimo, Jorginho, com alegria no coração. Pense no que você vai fazer nesse dia. Se você vai perguntar para Ele alegre, ou você vai perguntar para Ele com cara de sonso. Ele vai virar para você, para de sonseira. Eu fico imaginando Jesus, para de sonseira. Seu sonso, sua sonsa. Estava na igreja lá, você arrumava problema dentro da igreja. É fofoca, confusão. Não ia visitar uma vovó minha. Não ia visitar uma criança minha. Não ajudava ninguém dentro da igreja. Não ajudava ninguém fora. Terceiro lugar, e eu quero terminar nessa noite. Jesus nos mostra que a ajuda foi dada para Ele. Não foi dada para ninguém. Quando você entregar algo, Ele vai dar. Você está entregando. Você pode ter certeza, você vai ter uma surpresa, Vinícius. Arão, Paula, Flávia, você, Ivonildo, vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão chegar lá no dia do juízo final, e Ele vai estar esperando vocês, e Ele vai falar bem assim, lembra quando você, com muito custo, deu o dízimo na casa do Pai? Você deu para mim, você não deu para o homem. Ei, não dá dinheiro para a igreja aqui não, porque nós estamos construindo não. Essa não tem que ser a sua motivação, porque no dia que essa obra aqui acabar, a sua motivação acaba. Você tem que dar dízimo e oferta, porque a igreja toda hora tem que estar aberta, toda hora tem que pregar o evangelho, toda hora. Agora tem várias e milhares de pessoas sendo abençoadas por rádio, por televisão, ou agora estão ali ligados no celular. Deus está falando para você nessa noite, olhe para cá por favor. Deus está falando para você nessa noite. Tudo isso aqui é importante, cantar, tocar, ministrar, dançar, servir, a ceia, tudo isso é importante. Mas o mais importante mesmo, é vocês cuidarem de uma pessoa pelo menos. É no próximo domingo vocês trazerem as pessoas que você está cuidando. Você falar bem assim, essa pessoa aqui, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar dela. Eu vou dar assistência para ela. Pastor, é isso aí. Você sabia que com o seu dinheiro, com a sua oferta, tem pessoas agora lá no Amazonas, que estão agora recebendo atendimento odontológico. Eu prometo para vocês que no próximo culto de missões, no terceiro domingo de fevereiro, eu vou colocar aqui o dinheiro, para onde vai o dinheiro de missões que você dá, que a gente paga missões, que a gente oferta para missões. Talvez vocês nunca terão contato com essas pessoas. Bahia. Mas Terra Vermelha é muito grande. A grande Terra Vermelha precisa muito da sua ajuda. Olhe para cá. Levante a sua mão direita para os céus. Eu tenho certeza que você vai dar um dízimo muito abençoado. E você vai sustentar, porque essa igreja aqui vai ser uma igreja que vai ter força financeira para cuidar de órfãos e de viúvas em nome de Jesus. E você vai ter
condições de ajudar outras pessoas. Recebe essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Recebe essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu serviço diante de Deus? É isso que eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Será que você está vindo na igreja só por vir? Será que você não entendeu nada do que é o Evangelho? O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. E você pode ter certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Aliás, Ele já tem abençoado você que não é merecedor. E eu tenho certeza que você poderia ganhar muito mais e alcançar muito mais se você entendesse o propósito de Deus na sua vida. Eu termino ministrando essa palavra no seu coração, dizendo que uma psicóloga muito famosa, ela disse assim: quando alguém se dispõe a ajudar uma outra pessoa, libera substâncias no organismo que combate a depressão, a ansiedade, o estresse. Então a Bíblia já está dizendo isso aí. Cuide dos órfãos e das viúvas. Fique atento às crianças. Deus, Ele ama. Olhe para cá, Ele ama quando uma nação se preocupa com seus vovôs e os seus pequenininhos. Venham a mim, crianças, porque dos tais é o reino dos céus. E se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que ser como eles. Como a Sofia, que entrou dentro da Kombi. E ela estava com um docinho, negócio de dentadura. Não tem esse docinho de dentadura? Não tem? Ela entrou, a mãe dela deve ter comprado. A mãe dela comprou o docinho de dentadura. Ela foi oferecendo para todo mundo dentro da Kombi. Acabou o docinho dela. Aí a pastora quis recusar. Não recusa não. Ela foi entregando. Tão tia, tão pastor, tão isso, tão aquilo. Falei, meu Deus, acabou os dentes de Sofia. Acabou a dentadura de Sofia. Mas é isso que eu estou falando. É você ter o prazer de repartir. Como é que eu reparto, pastor? Dízimo e oferta. É isso que Deus botou para a igreja. Deus não quer o dinheiro da sua conta de luz. Não quer. Deus não quer que você tire do plano de saúde. Deus não quer que você tire o dinheiro para você viajar. Deus não quer isso. Deus quer que você seja fiel no que é dele. Ponto. A igreja, quem cuida é dele, não é você. É dele que cuida da igreja. É Ele que manda recurso. Eu falei para vocês? Nós vamos conseguir em nome de Jesus. E conseguimos a nossa meta. Nós arrecadamos 10 mil reais para comprar brinquedo para as crianças. 10 mil reais. Numa época que está todo mundo duro, todo mundo. É Deus que cuida dos órfãos. É Deus que cuida das viúvas. É Deus que cuida da gente. E no dia que eu chegar no juízo final, eu vou olhar para Jesus e falar bem assim: vinde, vem para cá, seu lugar é aqui. Ele está falando, Rayane, seu lugar é aqui, seu lugar não é aqui não, seu lugar é aqui. Porque você fez o que era para ter sido feito. Porque você tem 2 sapatos, você não está usando, você está entregando para quem pode usar. E está falando uma pessoa que vive ganhando também. Esse tênis aqui eu ganhei. Tem roupa que eu ganho. Minhas calças aí, tudo quem está me vestindo agora é Império Variedades. A Mariana está me abençoando com roupa. Abençoe, seja abençoador, seja cuidador dos idosos. Vai fazer uma visita no orfanato, vai fazer uma visita num asilo, vai fazer uma visita. Vai ver como é que está a situação. Vai cuidar das pessoas. Vai dar lugar para quem está do seu lado. Vai cuidar melhor no seu trabalho das pessoas.
Ouça o problema das pessoas. Cuide das pessoas. Feche seus olhos, fica de pé, feche seus olhos. Você que